Pare aí. Antes de mergulhar nesta história épica de traição e triunfo, clique no botão de curtir. Assine o canal para não perder as narrativas mais impactantes sobre o poder de se reinventar. Alguma vez você se sentiu invisível, como se os seus sonhos fossem um estorvo para o sucesso de outra pessoa? E o gancho explosivo, o hook? Alguma vez você se sentiu invisível, como se os seus sacrifícios tivessem passado despercebidos e os seus sonhos tivessem sido relegados pelos de outra pessoa? Imagine estar casada com um homem durante uma década, ajudando-o a construir um império do zero apenas para ser descartada por uma modelo mais jovem e reluzente. Ele pensa que venceu. Ele é o anfitrião de uma fastosa gala de caridade, sua deslumbrante noiva ao braço, o rei no seu castelo de cristal. Ele sente pena de você, a ex-esposa quieta que deixou para trás. Mas esta noite, as portas daquele salão de baile estão prestes a abrir-se. E a mulher que entrar não só fará todas as cabeças virarem, como também fará em pedaços todo o seu mundo. A capa era um ato de crueldade, disfarçado de cortesia. Já sobre a simples mesa de café de madeira recuperada de Clara Valdés, um retângulo austero de cartão cor de marfim num apartamento minimalista que era a antítese da sua vida anterior. As letras gravadas a ouro maciço pareciam zombar da tranquila simplicidade que ela tinha construído meticulosamente durante os últimos 2 anos. A gala anual de caridade da Fundação Horizonte, Ricardo Soler, o seu Ricardo, não, já não. Durante 12 anos ela tinha sido Clara Soler, a sócia silenciosa na ascensão meteórica da Soler Capital. Ela não era apenas a mulher por trás do homem, ela era a arquiteta do seu mundo interno. Era ela quem acalmava o seu temperamento vulcânico após um mau negócio. Ela quem editava os seus discursos até que cantassem com uma confiança que ele não possuía naturalmente. Ela quem se lembrava dos nomes dos filhos dos seus investidores e das suas alergias. Ela tinha gerido a sua extensa propriedade no prestigiado bairro de Jardins, em São Paulo, oferecido jantares impecáveis e curado uma vida tão fluida que ele nunca teve de pensar em mais nada senão na sua própria ambição. Ela tinha sido o andaime e, assim que o edifício ficou completo, ele a tinha chutado para longe. O divórcio tinha sido brutalmente eficiente. Os seus advogados, uma matilha de tubarões elegantes com fatos de 1.000 euros, tinham-na pintado como uma simples dona de casa, com direito e cobiça. Argumentaram que a sua contribuição era emocional, não financeira, e, portanto, tinha pouco valor. Afogada na dor e no choque da sua traição, Clara não lutou. Aceitou o acordo, uma soma que era insultuosa em comparação com os bilhões que ele controlava, e desapareceu. Queria apagar-se, apagar a mulher que tinha vertido todo o seu ser num homem que a via como um ativo que se desvalorizava. Ela retirou-se para um pequeno apartamento banhado pelo sol em Salvador, trocando os jardins cuidados por uma horta de ervas aromáticas no seu terraço. Vendeu as roupas de designer que pareciam disfarces da vida de outra mulher e redescobriu o seu próprio uniforme, jeans macios, suéteres de cachemira e um silêncio confortável. E nesse silêncio, um sonho antigo, latente há muito tempo, começou a agitar-se. Antes de Ricardo, Clara tinha sido um prodígio. Licenciada em Ciência de Materiais e Engenharia de Computação pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, tinha-lhe fascinado a intersecção entre tecnologia e arte. Tinha uma teoria, uma ideia selvagem sobre tecer nanofibras condutoras no tecido, criando têxteis que podiam reagir à biometria. Mudar de cor com um pensamento ou até mesmo gerar a sua própria luz subtil.
Ricardo tinha lhe chamado um passatempo bonitinho antes de a sua própria carreira escolar. E, como tantas outras das suas paixões, ela guardou-a obedientemente, mas agora, com nada mais do que tempo e uma necessidade ardente de construir algo que fosse só seu, ela desembrulhou-o. Alugou um pequeno espaço de laboratório no antigo cais do Porto de Salvador, investindo o seu acordo em equipamento e pesquisa. Chamou a sua incipiente empresa Forja Aura, um nome que falava de criar algo tangível a partir de uma energia invisível. Durante 2 anos trabalhou com devoção monástica. A sua equipa era pequena, brilhante e ferozmente leal. Não estavam a criar moda, estavam a criar uma nova forma de expressão. O vestido, a que agora chamava o vestido crisálida, era o culminar desse trabalho. Não era apenas uma peça de vestuário. Era uma declaração, uma peça de arte viva, tecido com uma mistura de seda e polímero entrelaçada com micro-LEDs e sensores biométricos. Foi desenhado para brilhar com uma suave luminescência interna que mudava subtilmente com a frequência cardíaca e a temperatura corporal de quem o usava. Era uma obra-prima de tecnologia e design, um segredo que tinha guardado zelosamente. O convite para a gala chegou há 1 semana. O seu primeiro instinto foi queimá-lo. Por que Ricardo a convidaria? Era um jogo de poder, uma oportunidade para exibir a sua noiva, Lúcia Vidal, uma modelo de 25 anos, com pele de porcelana e aquele tipo de beleza vazia que fica impressionante no Instagram. Seria por pena? Imaginava-a a aparecer com um vestido sensato, pré-fabricado, um fantasma do seu passado, para fazer o seu presente parecer ainda mais brilhante. O seu sócio, um engenheiro pragmático e sensato chamado Javier, tinha visto de outra forma. "Não vês, Clara?", disse ele. "Isto não é um desdém, é uma oportunidade. O tema é o futuro da filantropia. A lista de convidados inclui todos os capitalistas de risco, multimilionários tech e mecenas de arte do sul da Europa. Eles são o teu público-alvo. Este não é o palco dele, podes fazer a tua coisa." O pensamento foi aterrorizante, depois eletrizante. Durante 2 anos ela tinha se reconstruído nas sombras, tinha se livrado da pele da Senhora Soler, mas ainda não tinha mostrado ao mundo quem e o que era Clara Valdés. Ricardo via-a como uma relíquia do seu passado. Não tinha ideia de que ela era a arquiteta do seu próprio futuro. Pegou no convite, as bordas afiadas a pressionar os seus dedos. Ele pensou que estava a fechar um capítulo, a exibir a sua vitória. Não se apercebeu de que lhe estava a dar o palco perfeito para a sua própria estreia. Não iria lá como Clara Soler, a esposa descartada. Iria como Clara Valdés, a fundadora da Forja Aura, e vestiria a sua criação. O vestido crisálida não era apenas um vestido. Era a sua armadura, a sua declaração e a sua vingança, tudo tecido num único fio luminoso. Ela respondeu, sim, interagindo com a audiência. Pausa. Agora que Clara tomou a decisão mais ousada da sua vida, digam-me, vocês acham que Ricardo merece uma segunda oportunidade se mostrar arrependimento? Ou deverá Clara focar-se unicamente no seu triunfo? Comentem abaixo a vossa opinião. Capítulo 2. O reino de Ricardo. A perspectiva do ex. A vista do penthouse de Ricardo Soler na Avenida Paulista era para todos os efeitos perfeita. Estendia-se desde a vastidão do Parque Ibirapuera até as agulhas brilhantes da Avenida Berrini. Um reino de cristal e aço posto aos seus pés. Era a vista de um conquistador e Ricardo via-se como tal. Parou em frente, à janela do chão ao teto, um copo de Macallan, 25 anos na mão.
a imagem do sucesso. Mas uma insatisfação silenciosa e corrosiva enroscava-se no seu estômago. Esta noite era a sua coroação. A gala da Fundação Horizonte era a joia da sua coroa filantrópica, um evento que cimentava o seu lugar não apenas entre os ricos, mas entre os importantes. Era uma peça de teatro cuidadosamente construída, e ele era o ator principal, diretor e produtor. Cada detalhe, desde o chefe com estrela Michelin até a lista de convidados, tinha sido examinado para projetar uma imagem de poder sem esforço e influência benevolente. A sua noiva, Lúcia, saiu do quarto. Uma visão em seda carmesim. O vestido, um design de alta costura, ajustava-se à sua figura impecável. Os diamantes brilhavam na sua garganta e orelhas. Era impressionante. Também era, admitiu na privacidade da sua própria mente, um pouco aborrecido. As suas conversas eram um ciclo de mexericos, moda e planos para o seu próximo casamento na Costa Verde. Ela era o acessório perfeito, uma peça de arte requintada para adornar a sua vida. Mas às vezes sentia uma pontada de algo que não conseguia nomear quando olhava para ela. Era uma sensação de profunda vacuidade. "Gostas, querido?" perguntou ela, adotando uma pose. "Pensei que o vermelho seria poderoso." "Estás magnífica", disse ele, as palavras automáticas. Cruzou a sala e beijou-a, os seus lábios roçando os dela, perfeitamente pintados. O seu aroma era caro e floral, mas não o excitava. Era um perfume, não uma presença. Pensou involuntariamente no aroma de Clara, uma tênue mistura de livros velhos, chá de camomila e algo unicamente seu. Era um aroma de conforto, de lar. Afastou o pensamento. O lar agora era este apartamento estéril e cheio de arte, 80 andares acima da cidade. Tinha justificado o divórcio como uma evolução necessária. Tinha superado Clara. Ela era quieta, intelectual, contente com uma vida simples. Ela não entendia a fome que o impulsionava. Nos primeiros dias, a sua calma tinha sido a sua âncora. Mas à medida que a sua estrela ascendia, a sua estabilidade começou a parecer uma âncora de navio, a retê-lo. Queria uma mulher que brilhasse ao seu lado, que amplificasse o seu próprio brilho. Lúcia fazia isso. A sua beleza fazia virar cabeças. A sua presença ao seu lado era uma declaração. "Olha o que posso ter." Convidar Clara para a gala tinha sido ideia de Lúcia. Uma sugestão feita com um gesto de magnanimidade fabricada. "Vamos mostrar a todos o quão amigável é tudo", tinha dito. "É muito moderno, muito elegante." Ricardo tinha visto o dardo oculto na sugestão. Não se tratava de graça. Tratava-se de vitória. Era uma oportunidade para Lúcia marcar o seu território, para se pôr ao lado dela enquanto a sua ex-esposa, a ratinha, olhava da barreira. Ele tinha aceitado, impulsionado por um lampejo da sua própria crueldade. Queria que Clara visse tudo. O sucesso. O novo amor. A vida que tinha construído depois de se livrar dela. Imaginou-a num canto com um ar ligeiramente perdido e sentiu uma espécie de pena vingativa. Pobre Clara! Simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo. "Está tudo pronto?" perguntou Lúcia, ajeitar um brinco de diamantes. "Tudo é perfeito", assegurou-lhe ele. "Esta noite vamos angariar 5 milhões para o programa de alfabetização infantil e vamos anunciar a nova ala do museu, o meu legado." Mas a insatisfação permanecia. Tinha tudo o que sempre quisera: o dinheiro, o poder, a mulher bonita. No entanto, sentia uma falsidade que espreitava nos seus momentos de tranquilidade. Estava a interpretar o papel de Ricardo Soler.
o grande homem. Clara tinha sido a única pessoa que tinha visto o rapaz inseguro e ambicioso que ele outrora foi. Ela conhecia-o. Lúcia conhecia o limite do seu cartão de crédito e a sua marca preferida de uísque. A diferença era vasta e aterrorizante. Esvaziou o seu copo. O carro está à espera. Não vamos chegar tarde à nossa própria festa. Enquanto desciam no elevador privado, ele deu uma olhada no seu reflexo nas portas de bronze polido. Era um casal perfeito. Um retrato do sucesso moderno. Mas, ao olhar mais de perto, viu as ténues linhas de stress à volta dos seus olhos. A ligeira tensão no seu maxilar. Viu um homem numa gaiola dourada da sua própria criação. E por um fugaz e aterrorizante momento, desejou poder voltar atrás. Voltar ao pequeno apartamento que tinham partilhado, cheio de móveis de segunda mão, e a risada de Clara, onde a sua única ambição tinha sido fazê-la feliz. Mas esse homem tinha desaparecido. Tinha-o trocado por este, o rei de um reino frio e solitário. Capítulo 3. A transformação. O vestido crisálida. As horas finais antes da gala foram uma calma tempestade de preparação no apartamento de Clara. Javier tinha chegado com o vestido, transportando-o numa caixa climatizada e com fecho biométrico que parecia saída de um filme de espionagem. Não havia equipa de glamour nem estilistas a tagarelar. Só estavam Javier, Clara e o vestido. Todos os sistemas estão nominais, disse Javier, a sua voz a denunciar um raro tremor de emoção enquanto abria a caixa. Os sensores biométricos estão calibrados para o teu ritmo cardíaco em repouso. O processador central está totalmente carregado. Clara, está pronto. Tirou-o do suporte. O tecido, no seu estado inerte, era de um cor de carvão escuro e mate, quase como fumo líquido. Não brilhava. Absorvia a luz, guardando o seu poder em reserva. O corte era enganadoramente simples. Uma gola alta, mangas compridas, uma silhueta de coluna que fluía até ao chão. Era elegante, monacal e completamente severo. Era uma tela. Parece calmo, sussurrou Clara, passando uma mão pelo tecido fresco e suave. Esse é o objetivo, disse Javier. A magia não está no design, está em ti. Clara respirou fundo e constante e começou a sua transformação. Tomou um duche, deixando a água quente levar o último vestígio da sua hesitação. Sentou-se na sua pequena penteadeira, uma peça que tinha comprado num mercado de pulgas e restaurado ela mesma. A sua maquiagem era mínima, uma base impecável, um traço de delineador escuro para definir os seus inteligentes olhos cinzentos e um lábio nude suave. Não queria uma máscara. Queria o seu próprio rosto, simplesmente amplificado. O seu cabelo, que tinha levado num coque simples e prático durante 2 anos, foi a sua única concessão ao drama. Uma estilista, conhecida por Javier, uma artista discreta que trabalhava com atores de teatro, tinha passado a tarde a tecê-lo num coque complexo e elegante na nuca, deixando alguns fios suaves para emoldurar o seu rosto. Era sofisticado e severo, o estilo de uma mulher que tinha controlo total. Finalmente, chegou a hora do vestido. Deslizou sobre a sua pele como água fria. Javier ajudou-a a fechar os fechos quase invisíveis nas costas. Por um momento, ela simplesmente ficou ali, deixando o peso assentar sobre os seus ombros. Sentiu-se como uma armadura. Ok, disse Javier, a tocar num comando num tablet ligado ao vestido. Vamos iniciá-lo. Só respira normalmente, Clara. Deixa que se sincronize contigo. Fechou os olhos e respirou lenta e profundamente. Sentiu uma subtil vibração contra a sua pele, um zumbido mal perceptível. Quando voltou a abrir os olhos,
a sala encheu-se de um brilho suave e etéreo. O vestido estava vivo. O carvão mate tinha se transformado numa nebulosa incandescente e rodopiante de azuis profundos e roxos, atravessada por veios de prata. Uma luz suave e nacarada pulsava a partir do interior do tecido, um ritmo lento e constante que coincidia com os batimentos do seu próprio coração. Levantou uma mão e, à medida que a temperatura do seu corpo mudava o ar à volta do seu braço, as cores rodopiavam. Uma cascata de safira brilhante. Era impressionante. Meu Deus! Respirou ela, olhando-se no espelho de corpo inteiro. Estava irreconhecível. A mulher no espelho não era a esposa quieta e solidária. Não era a divorciada aflita. Esta mulher era poderosa, etérea. Parecia esculpida em luz estelar e sombra. O vestido não a transportava. Era uma extensão dela, uma manifestação visível do fogo e do brilho que tinha mantido escondidos por tanto tempo. O valor de mercado da tecnologia integrada e da propriedade intelectual por si só excede os 3 milhões de euros, disse Javier, a sua voz embargada pelo orgulho. Mas o valor deste momento, Clara, não tem preço. Ela pensou em Ricardo e Lúcia. Imaginou a beleza perfeita e previsível de Lúcia. Imaginou o olhar educado e desdenhoso que Ricardo lhe daria. Esperavam um fantasma. Não estavam preparados para uma supernova. Uma onda de adrenalina pura e fria percorreu-a. O medo tinha desaparecido, substituído por uma sensação cristalina de propósito. Isto não era apenas sobre aparecer. Era sobre reescrever a narrativa que eles tinham construído tão cuidadosamente para ela. Tinham-na catalogado como uma nota de rodapé na sua história. Esta noite, ela tornar-se-ia a manchete. Não espera, disse ela, a sua voz calma, mas firme. O vestido é a única declaração que preciso fazer. Javier anuiu, compreendendo por completo. O carro está aqui? É hora. Enquanto caminhava para a porta, o vestido fluía à sua volta. Uma galáxia silenciosa e resplandecente. A luz que emitia era suave, mas enchia o pequeno apartamento, expulsando todas as sombras. Clara Valdez já não se escondia. Estava pronta para sair para a luz, a sua própria luz, e arderia com tanta intensidade que seria impossível ignorá-la. Capítulo 4. A queda do rei. O clímax. O salão de baile no Museu Nacional do Prado era uma sinfonia de opulência curada. Os candelabros de cristal projetavam uma luz quente e dourada sobre um mar de convidados em smoking e vestidos de noite. O ar zumbia com um murmúrio de conversas educadas, o tilintar de taças de champanhe e as suaves notas de um quarteto de cordas. No centro de tudo, presidindo perto da grande escadaria, estava Ricardo Soler. Ele estava no seu elemento, Lúcia, radiante no seu vestido carmesim. Estava colada ao seu lado, a sua risada brilhante e praticada. Aceitava elogios pelo evento, apertava a mão de titãs da indústria e movia-se pela multidão, com a graça fácil de um homem que era dono do mundo. Sentia uma profunda satisfação. Tudo era exatamente como ele tinha planeado. Tinha escaneado a entrada várias vezes, uma parte dele à procura de Clara, morbidamente curioso por ver a figura patética que ela apresentaria. Imaginou-a a chegar cedo, a demorar-se desajeitadamente ao pé do bar, mas ela não estava em lado nenhum. Descartou o pensamento. Provavelmente perdeu a coragem. Foi precisamente quando o diretor estava a subir ao palco para dar as boas-vindas que um repentino silêncio coletivo caiu sobre o vestíbulo. O murmúrio da conversa não só acalmou, cessou, substituído por uma onda de quietude que se irradiou por toda a sala. As cabeças viraram-se uma por uma como peças de dominó, a cair em câmara lenta. Um arquejo coletivo, suave
e incrédulo, foi o único som. Ricardo virou-se, franzindo a testa aborrecido com a interrupção. E então viu-a por um momento. O seu cérebro não conseguiu processar a imagem. Enquadrada no grande arco, havia uma mulher que parecia usar o céu noturno. Estava banhada numa suave luminescência interna, um halo de azuis profundos e roxos que pulsava com um ritmo suave e hipnótico. A luz mudava e rodopiava enquanto ela se movia. Uma constelação viva e respiratória entrou na sala não com arrogância, mas com uma graça serena e de outro mundo que exigia atenção absoluta. Todos os olhos estavam postos nela. Toda a conversa tinha morrido. A música do quarteto vacilou e depois parou por completo. Era como se um corpo celeste tivesse entrado na sala, a sua atração gravitacional a deformar a própria estrutura do evento. À medida que se aproximava, o reconhecimento amanheceu no rosto de Ricardo, seguido por uma onda de choque puro e sem adulteração. A sua taça de champanhe escorregou dos seus dedos dormentes e estilhaçou-se no chão de mármore. O som foi anormalmente alto no profundo silêncio. Era Clara, mas não era a Clara que ele conhecia. A mulher quieta e estudiosa, que preferia tons apagados e o mínimo alvoroço, tinha desaparecido. Esta mulher era uma visão. O seu rosto, emoldurado por aquele penteado severo e elegante, estava calmo. O seu olhar nivelado e direto. Não o estava a olhar a ele, simplesmente estava a observar a sala, a sua presença tão poderosa que parecia um julgamento. Lúcia viu a expressão no rosto de Ricardo e o seu sorriso congelou, a rachar pelas bordas. Seguiu o seu olhar e o seu rosto perfeitamente maquilhado empalideceu. Viu não apenas uma mulher bonita, mas uma rival a um nível que não conseguia compreender. O seu vestido vermelho, que momentos antes lhe parecera tão ousado e poderoso, agora parecia berrante e ruidoso. Os seus diamantes sentiam-se como vidro barato ao lado da luz viva do vestido de Clara. Clara finalmente deixou que os seus olhos se fixassem em Ricardo. Não havia raiva na sua expressão, nem dor. Havia apenas uma calma fria e plácida, que era mais desconcertante do que qualquer diatribe. Caminhou na direção deles, o seu vestido a sussurrar contra o chão. A multidão abriu-se para ela como por instinto. Ricardo, disse ela, a sua voz clara e firme, transmitiu-se facilmente na sala silenciada. Lúcia, ambos estão bem. Ricardo lutou para encontrar a sua voz. A sua mente acelerava, a tentar reconciliar a mulher que tinha descartado com a deusa que tinha à sua frente. Clara, o que és? O que estás a usar? Gaguejou, a sua eloquência habitual a desertá-lo. Um pequeno sorriso cúmplice tocou os lábios de Clara. É um protótipo, disse simplesmente. Da minha empresa. Os sussurros começaram então, ondulando pela multidão. Empresa? A tua empresa? Que empresa? Lúcia, a tentar recuperar a narrativa, deu um passo em frente, a sua voz um pouco demasiado aguda. É muito único, Clara, muito brilhante. Estava destinado a ser um descarte, mas aterrou como um apelo desesperado por relevância. Antes que Clara pudesse responder, um homem apressou-se para o seu lado, os olhos arregalados de emoção. Era Aitor Fuentes, um capitalista de risco da Silicon Valley, notoriamente astuto. Valdez, conseguiste, trovejou ele, ignorando Ricardo e Lúcia por completo. Vi a patente dos têxteis reativos da Forja Aura no mês passado. É revolucionário. É este o material crisálida? Clara inclinou a cabeça. O mesmo, Aitor. Fico contente que aprove. O nome?
forja, aura e a palavra revolucionário espalharam-se pela sala como um incêndio florestal. Os telefones saíram, as pessoas escreviam furiosamente nos motores de busca. O foco da gala tinha se desviado irrevogavelmente. Já não se tratava da filantropia de Ricardo Soler, tratava-se da misteriosa e luminosa mulher que fora a sua esposa. Ricardo observou, congelado, como as pessoas mais poderosas da sala, os seus convidados, convergiam em Clara, os seus rostos iluminados pela curiosidade e espanto. De repente ele estava lá fora, a olhar para a sua própria festa. Queria que ela visse o mundo que ele tinha construído. Em vez disso, ela tinha entrado e, casualmente, sem esforço, tinha revelado um novo mundo próprio. Um mundo tão longe da sua compreensão que fazia o seu próprio império de dinheiro e influência parecer pequeno, aborrecido e completamente insignificante. Olhou para o vidro estilhaçado aos seus pés e sentiu-se como uma metáfora perfeita para a sua realidade perfeitamente construída. Capítulo 5. A sentença. O despertar. A viagem de carro de volta ao penthouse foi um estudo de silêncio armado. O luxuoso interior de couro do Rolls-Royce, geralmente um casulo de conforto, sentia-se como uma câmara pressurizada. Lúcia sentou-se rígida ao seu lado, o seu vestido carmesim um corte de raiva na luz. Ricardo olhava pela janela, o brilhante horizonte de São Paulo, um borrão de luzes zombeteiras. O triunfo cuidadosamente orquestrado da sua noite não tinha sido apenas estragado, tinha sido sequestrado, desmantelado e entregue à única pessoa que ele tinha descartado como um fracasso. Lúcia foi a primeira a falar, a sua voz tensa e quebradiça. O que foi aquilo, Ricardo? Ele não se virou da janela, não faço ideia. Não tens ideia? Ela zombou, o som agudo. A tua ex-esposa aparece com um vestido que se ilumina e, de repente, é a segunda vinda de Steve Jobs. E tu não tens ideia? Sabias que ela tinha uma empresa? Não sabia, disparou ele. A admissão sentiu-se como engolir vidro. Como podia não ter sabido? Ele, Ricardo Soler, cujo negócio inteiro se baseava em saber coisas antes de toda a gente. Tinha investigadores que podiam desenterrar os segredos mais profundos dos seus rivais corporativos. No entanto, tinha estado completamente cego para a revolução que ocorria debaixo do seu nariz, orquestrada pela mulher que tinha partilhado a sua cama durante 12 anos. Foi uma falha de inteligência tão profunda que o fez sentir-se fisicamente doente. Forja Aura. Lúcia cuspiu o nome como se fosse veneno. Para quando saímos, o vestido crisálida era tendência mundial. E a tua gala? É uma nota de rodapé. Impressionante estreia tecnológica na gala da Fundação Horizonte. Eles não estão a falar dos teus 5 milhões para as crianças, estão a falar dela. O ciúme e a fúria que emanavam dela eram palpáveis, mas por baixo, Ricardo conseguia sentir o seu medo. A moeda de Lúcia era a beleza e a proximidade com o poder. Esta noite, Clara tinha exibido um tipo diferente de poder. O poder da criação, do intelecto, da inovação genuína. Era um poder com o qual Lúcia não podia competir e ela sabia-o. Tinha sido declarada irrelevante. Uma pintura bonita, mas estática, ao lado de uma obra-prima dinâmica e interativa. Ela fez de propósito, continuou Lúcia, a voz a subir. Esperou. Sabia que esta era a tua noite. Fez isto para nos humilhar, para me humilhar. Isto não tem nada a ver contigo, disparou Ricardo, virando-se finalmente para a olhar. A declaração foi cruel, mas era verdadeira. Isto era sobre ele e Clara. Sempre tinha sido sobre eles. Lúcia era apenas um dano colateral. A expressão no rosto dela
Uma mistura de choque e orgulho ferido deu-lhe uma momentânea satisfação amarga. Sentiu-se encurralado e, como qualquer animal encurralado, estava a atacar. Quando chegaram ao penthouse, o silêncio regressou, mais pesado e ameaçador do que antes. Lúcia saiu do elevador e foi diretamente para o bar, servindo-se de um grande copo de vodka. Ricardo foi para o seu escritório, o único lugar onde se sentia no controlo. Ligou o seu terminal, os seus dedos a voar sobre o teclado, pesquisou Forja Aura. Os resultados inundaram o seu ecrã. Era uma empresa de I&D, de propriedade privada, pequena, discreta, mas com uma lista de patentes que lhe cortou a respiração. Têxteis reativos, loops de feedback biométrico, integração de tecido inteligente. O conselho de consultores incluía 2 prêmios Nobel e um ex-chefe de inovação do Google. Isto não era um hobby, era um titã tecnológico em ascensão. Encontrou um artigo numa revista de tecnologia de nicho de há 6 meses que detalhava a missão da Forja Aura. Incluía uma foto da fundadora, Clara Valdez. Era uma foto simples de rosto, mas os seus olhos tinham uma determinação calma que ele não via há anos. Leu a sua biografia, cientista de materiais e engenheira formada na Politécnica. Tinha esquecido essa parte dela. Tinha descartado ativamente essa parte. Recordou-a a falar das suas ideias a altas horas da noite, o seu rosto animado pela paixão. Ele deu-lhe uma palmadinha na cabeça e disse-lhe para se concentrar no planeamento do seu próximo jantar. A lembrança agora ardia com uma nova e atroz vergonha. O golpe final e esmagador chegou quando encontrou uma lista de investidores em fase inicial. Heitor Fuentes era um, mas outro nome destacava-se. David Chen, o CEO de uma firma de investimento que tinha rejeitado um grande acordo com a Solar Capital no ano passado, citando uma falta de liderança visionária. Chen tinha investido 10 milhões de euros na Forja Aura. Ricardo recostou-se na sua cadeira, o ar a sair dos seus pulmões. Isto não era apenas uma humilhação pessoal, era profissional. Tinha subestimado-a em todos os níveis concebíveis. Tinha descartado o que pensava ser uma simples pedra, apenas para ver como ela se polia até se tornar um diamante que ofuscava todo o seu reino. Lúcia apareceu no limiar, o rosto manchado de rímel. Então, perguntou a sua voz oca, o que encontraste? Ele não conseguia olhá-la. Ela não é quem pensávamos que era. Não, disse Lúcia, a voz encharcada de uma sabedoria nova e amarga. Ela é exatamente quem sempre foi. Tu é que nunca te deste ao trabalho de a ver. Virou-se e foi-se embora, deixando-o sozinho com os ecrãs brilhantes que detalhavam a escala do seu erro de cálculo. À vista da sua janela, antes um símbolo do seu triunfo, agora parecia uma vista de um precipício. E pela primeira vez, Ricardo Soler teve medo da queda. Capítulo 6. A libertação. O amanhecer de Clara. A manhã seguinte, o apartamento de Clara não estava cheio com o aroma de champanhe e vitória, mas sim com o familiar e reconfortante aroma de café e torradas. A luz do sol filtrava-se pelas grandes janelas, iluminando partículas de pó que dançavam no ar. O vestido crisálida jazia inerte na sua caixa. Mais uma vez uma coisa calma e cor de carvão. A magia estava latente, à espera. Javier sentou-se em frente a ela, na sua pequena mesa de cozinha, folheando o seu tablet com um sorriso que ameaçava rachar-lhe a cara. Somos um verbo, Clara, disse ele sem levantar os olhos. Fazer um Forja Aura significa fazer um regresso espetacular e inesperado. Está em todo o Twitter. Leu as manchetes. Forbes, a mulher do vestido de luz estelar, o unicórnio tech mais novo. Wired.
Para além do vestuário wearable, a Forja Aura acabou de tornar a moda inteligente. Vogue, o único vestido que importava no Prado. Clara tomou um gole lento do seu café, o calor da chávena uma presença reconfortante nas suas mãos. Tinha esperado uma reação, mas não isto. A sua caixa de entrada era uma avalanche digital de e-mails de capitalistas de risco, casas de moda, jornalistas e CEOs. Não estavam apenas interessados, estavam a clamar. Mas ela não sentiu o regozijo triunfante que tinha antecipado. Em vez disso, uma profunda sensação de calma tomou conta dela. A noite não tinha sido um ato de vingança, percebeu. Tinha sido um ato de libertação. Foi a ruptura final e definitiva da sua antiga identidade. Ver o choque no rosto de Ricardo não lhe tinha trazido prazer. Apenas uma confirmação distante e clínica de uma verdade que finalmente tinha aceite. Ele nunca a tinha visto, na verdade. "Estás bem?" perguntou Javier, finalmente levantando os olhos e sentindo o seu estado de espírito contemplativo. "Estás demasiado quieta para alguém que acabou de conquistar o mundo." "Estou melhor que bem, Javier", disse um sorriso genuíno a adornar os seus lábios pela primeira vez naquela manhã. "Estou livre. Passei tantos anos a medir o meu valor pela percepção que ele tinha de mim. Ontem à noite, percebi que a percepção dele é irrelevante. É uma métrica defeituosa. O seu telefone vibrou, mostrando um nome que fez o seu coração dar um único e forte batimento. Ricardo Soler. Deixou-o ir para o correio de voz. Um momento depois, vibrou de novo e outra vez. "Ele é persistente", apontou Javier secamente. "Está em pânico", corrigiu Clara. "Não está a tentar comunicar comigo, está a tentar recuperar o controle da história, da minha história." Não sentiu qualquer desejo de falar com ele. O que poderia ele dizer? Um pedido de desculpas? Uma exigência? Uma oferta? Nada disso importava. A voz dele era a língua de um país onde ela já não vivia. O seu futuro estava aqui, nesta sala iluminada pelo sol, com o seu brilhante sócio e um mundo de possibilidades a desenrolar-se à sua frente. Passaram o dia a atender às consultas mais críticas, Javier a atuar como um porteiro impiedoso, enquanto Clara estabelecia a estratégia. Rejeitaram 3 dos principais programas matinais. Optaram, em vez disso, por uma entrevista exclusiva com uma respeitada jornalista de El País, conhecida pelas suas reportagens de tecnologia aprofundada. Ignoraram o clamor do mundo da moda, decidindo posicionar a Forja Aura, acima de tudo, como uma empresa de tecnologia. O vestido foi a prova de conceito. Explicou Clara, a passear pela sua sala de estar, a sua mente em chamas com planos. "Não se trata de truques de festa, Javier. Trata-se das aplicações. Tecidos de grau médico que podem monitorizar os sinais vitais de um paciente em tempo real. Equipamento de proteção para bombeiros que pode detectar calor externo e toxinas atmosféricas. Uniformes de busca e salvamento com luz integrada e balizas de localização. Esse é o futuro. Esse é o legado." Javier observou-a, a sua expressão cheia de admiração. Tinha-a visto trabalhar na escuridão durante 2 anos, impulsionada por uma inteligência calma e feroz. Agora o mundo também a estava a ver. A mulher que via agora não era a que o tinha contratado pela primeira vez. Essa mulher ainda estava sombreada pelo seu passado, a sua confiança frágil. Esta Clara erguia-se, a sua visão clara, a sua voz a ressoar com uma autoridade que era inteiramente sua.
No final da tarde, um mensageiro entregou um envelope pequeno e escrito à mão. Não era de Ricardo. O endereço do remetente era de um escritório de advocacia que ela não reconheceu. Dentro havia uma única folha de papel e um cheque bancário de 2 milhões de euros. A carta era breve. Senhora Valdez, este cheque representa o valor líquido de imposto total do acordo que recebi no meu próprio divórcio. Considerei-o o preço do meu silêncio e cumplicidade. Já não desejo estar em silêncio. O seu vestido foi mais do que bonito. Foi uma revelação. Acredito no que você está a construir. Por favor, aceite isto como um investimento semente anônimo de uma mulher que está a encontrar a sua voz para outra que claramente encontrou a sua. Desejo-lhe todo o sucesso que tão merecidamente merece. Não havia assinatura, mas Clara soube. Olhou para o cheque, depois pela janela para a cidade em expansão e indiferente. O dinheiro era significativo, mas o gesto era tudo. Era um sinal de que a sua luz não só tinha exposto uma mentira, como também tinha acendido uma faísca de verdade em outra pessoa. Colocou o cheque sobre a mesa. A guerra com Ricardo tinha terminado porque ela simplesmente se recusara a lutar. Ela não era o seu oposto. Ela era uma entidade completamente diferente, a mover-se numa órbita que ele nem sequer conseguia mapear. Este era o seu novo amanhecer, e o sol mal estava a começar a nascer. Capítulo 7. O epílogo significativo. O encontro final. A sequência da gala foi uma demolição em câmara lenta do mundo de Ricardo Soler. As primeiras fissuras apareceram na mídia. A cobertura bajuladora pós-evento, que ele tinha antecipado, foi substituída por perfis especulativos de Clara Valdez e Forjaura. O seu nome só era mencionado no contexto de ser o seu ex-marido. A narrativa tinha-lhe sido roubada e ele não tinha ideia de como a recuperar. No escritório, a atmosfera era densa, com uma nova e inquietante deferência. A sua equipa ainda seguia as suas ordens, mas ele conseguia ver as perguntas nos seus olhos. Ouviu os sussurros quando caminhava pelo corredor. Ele, o homem que se orgulhava da sua previsão, tinha perdido a maior história emergente de tecnologia do ano, uma que estava a germinar dentro da sua própria casa. Isso fazia-o parecer não apenas cego, mas estúpido. As repercussões profissionais começaram uma semana depois. Ele estava numa reunião de conselho a apresentar uma nova e ousada estratégia de aquisição, quando o seu telefone vibrou com uma chamada de David Chen. Ricardo orgulhava-se de nunca atender chamadas durante as reuniões, mas isto era diferente. Desculpou-se, o coração a palpitar. David, disse ele forçando um tom casual, fico contente por ter notícias tuas. Estás a pensar melhor sobre rejeitar a nossa última ronda? A voz de Chen era fria e desprovida de cortesia. Não, Ricardo. Ligo para informar que a minha empresa está a desinvestir dos 2 fundos que temos com a Solar Capital. A documentação estará contigo esta tarde. O sangue escoou do rosto de Ricardo. Foi um golpe maciço, não só financeiramente, mas para a sua reputação. David, espera. Podemos falar sobre isto. Qual é o problema? Os nossos retornos têm sido estelares. O meu problema, Ricardo, é de julgamento, disse Chen com a voz cortante. Eu invisto em líderes que conseguem identificar e cultivar talento visionário. Ficou-me claro que estiveste sentado em cima de uma mina de ouro durante mais de uma década e não conseguiste reconhecê-la. Se não consegues ver o valor bem à tua frente, não tenho confiança na tua capacidade de o ver no mercado. Estou a mover o meu capital para pessoas com melhor visão,
Pessoas como a tua ex-esposa. A linha ficou em silêncio. Ricardo ficou no corredor, o telefone agarrado à mão, com os nós dos dedos brancos. O insulto era tão preciso, tão devastador, que o deixou sem fôlego. Regressou à sala de reuniões, o seu rosto uma máscara de granito. Não podia mostrar-lhes a ferida, não podia deixá-los vê-lo sangrar. As coisas no penthouse eram ainda piores. Lúcia tinha se retirado para um silêncio sombrio e ressentido. Passava os seus dias a comprar por vingança, a encher o apartamento de coisas caras, como para construir uma fortaleza contra a sua própria irrelevância. As suas conversas eram forçadas e transacionais. O afeto fácil entre eles tinha se evaporado, substituído por uma tensão quebradiça. Agora via-a não como um belo par, mas como mais uma das suas aquisições. Uma cujo valor estava a desvalorizar-se. Continuou a ligar para Clara, mas ela nunca atendia. Deixava mensagens divagantes, o seu tom a mudar de exigente para suplicante para conciliador. Queria entender, queria fazer parte daquilo. Disse a si mesmo que estava a tentar consertar as coisas, mas a verdade era mais feia. Viu o sucesso dela e, como tudo o resto na sua vida, queria possuir uma parte dele. O seu desespero atingiu o pico 2 semanas após a gala. Conduziu até ao seu bairro em Salvador, um lugar que não pisava há mais de uma década. Encontrou o seu prédio de apartamentos uma modesta construção anterior à guerra. Era tão pequeno. Sentou-se no seu carro durante 1 hora, a olhar para a sua janela, a sentir-se como um stalker. O que é que ele diria se ela saísse? Sinto muito por ter esmagado o teu espírito e por te ter descartado. Mas agora que tens sucesso, posso ter algo? Viu-a a sair do prédio com o homem que reconheceu da gala, Javier. Estavam a falar animadamente, a rir. O rosto de Clara estava aberto e vivo de uma maneira que ele não via desde os primeiros anos do seu casamento. Parecia feliz, verdadeira, profundamente feliz. E era feliz sem ele. Essa foi a percepção que finalmente se abriu caminho através do seu narcisismo. A nova vida dela não era sobre ele. O seu sucesso não era uma atuação para o seu benefício. Ele não era o sol que ela orbitava. Nem sequer era uma estrela distante. Era apenas um buraco negro do qual ela tinha escapado. Arrancou o carro e foi-se embora. A fachada cuidadosamente construída da sua vida a desmoronar-se à sua volta. Tinha passado toda a sua vida a acumular coisas, dinheiro, empresas, arte, uma noiva bonita, para provar o seu valor. Mas tinha entregue voluntariamente a única pessoa que a tinha valorizado por quem ela era, não pelo que tinha. E ao fazê-lo, tinha perdido a única coisa que alguma vez foi verdadeiramente inestimável. Ele era Ricardo Soler, o homem que tinha tudo e nunca se tinha sentido tão falido. O encontro foi nos termos de Clara, não numa sala de reuniões ou num restaurante chique, mas numa tranquila estufa pública no Jardim Botânico Real de Madrid. Era um terreno neutro, cheio de vida e luz, um mundo longe do frio cristal e aço do império de Ricardo. Ele chegou primeiro, com um ar diminuído. O seu fato, geralmente impecável, parecia-lhe folgado. O pavoneio confiante tinha desaparecido, substituído por uma energia inquieta e atormentada. Quando Clara entrou, vestida com simples calças de linho e uma suave blusa de seda, parecia pertencer àquele lugar, em paz entre as coisas que crescem. Obrigada por me receber, disse ele a voz rouca. Não estou aqui por ti, Ricardo, respondeu ela, o seu tom calmo, mas firme. Estou aqui por mim. Precisava de fazer isto para fechar o livro. Por isso, diz o que tens a dizer.
Sentaram-se num simples banco de madeira, rodeados pelo verde exuberante das fetos e pelo aroma das orquídeas. Por um longo momento, ele só a olhou. Olhou-a de verdade, talvez pela primeira vez. Viu a inteligência nos seus olhos, a calma força na sua postura. Viu tudo o que tinha perdido. Fui um tolo, começou. As palavras desajeitadas, enferrujadas pela falta de uso. Não há outra palavra para isso. Construí a minha vida à volta de uma imagem e deitei fora a única coisa real nela, porque não cabia na fotografia. Eu não era uma coisa, Ricardo, corrigiu ela em voz baixa. Eu era a tua esposa. A palavra pairou no ar entre eles, pesada com o peso da história partilhada. Eu sei, sussurrou ele. Sinto muito, Clara, por tudo, por não ter ouvido, por não te ter visto, pelas coisas que os meus advogados disseram, por acreditar que o meu sucesso era só meu. Finalmente olhou-a nos olhos. Eu vejo agora, eu vejo-te, e lamento imenso. Clara escutou. A sua expressão indescritível. Tinha imaginado este momento 1000 vezes nas profundezas da sua dor. Tinha imaginado gritar com ele, chorar, exigir respostas. Mas agora, sentada ali, não sentia nada disto. Só sentia uma profunda sensação de paz. A sua desculpa não era uma chave que desbloquearia a sua felicidade. Ela já tinha encontrado essa chave por conta própria. Era apenas um eco de uma sala distante. Aceito a tua desculpa, disse ele. Não mereço estar livre do peso da minha raiva. Tenho estado livre disso por um tempo, na verdade. Mas este é o passo final. Ele pareceu esperançoso por um segundo. Isso significa poderíamos... Ela levantou uma mão a detê-lo. Não, Ricardo, não há um nós. A minha vida está completa. Estou a construir algo que amo, algo que vai mudar o mundo de maneiras que o teu dinheiro nunca poderia. E eu sou feliz. Levantou-se. Preciso que entendas isto. O meu sucesso não é a tua história de redenção. Não é uma lição da qual possas aprender e depois te sentires melhor contigo mesmo. É a minha vida. Já não tem nada a ver contigo. A finalidade na sua voz era absoluta. Isto não era uma negociação, era um veredicto. E a Lúcia? Perguntou Clara, um lampejo de genuína curiosidade nos seus olhos. Ricardo olhou para as suas mãos. Foi-se na semana passada. Ela disse que não queria um prêmio de consolação. Soltou uma risada seca e sem humor. Levou o anel de noivado? Justo, foi a transação mais honesta que tiveram. Clara anuiu lentamente. Sentiu uma pontada de pena por ele. Um homem tão completamente sozinho na gaiola dourada que ele tinha construído. Mas era uma pena distante e desapegada. O seu destino era seu para escrever agora. Adeus, Ricardo, disse ela. E com isso, virou-se e afastou-se pelo caminho banhado pelo sol, sem olhar para trás. Moveu-se com a graça leve e fácil de uma mulher que sabia exatamente para onde ia. Ricardo observou-a até que desapareceu atrás de uma parede verde. Ficou sozinho no banco, rodeado pela beleza vibrante e indiferente do jardim. Tinha vindo à procura de algo. Absolvição. Uma segunda oportunidade. Um pedaço da sua luz para aquecer o seu mundo frio. Mas foi-se embora sem nada mais do que a clareza crua e dolorosa do que tinha perdido. Não tinha sido apenas uma esposa ou uma oportunidade de negócio. Tinha perdido a melhor parte de si mesmo. E soube, com uma certeza que o gelou até aos ossos, que nunca a recuperaria. A sua redenção não viria dela. Teria de vir do longo e solitário trabalho de aprender a viver com o fantasma do homem que poderia ter sido. Reflexão. E o final.
A história de Clara Valdés não é apenas sobre um vestido, é sobre reclamar a sua própria narrativa. É um poderoso lembrete de que o seu valor nunca é definido pela incapacidade de outra pessoa em vê-lo. Ela não procurou vingança. Procurou redenção. Não do seu ex-marido, mas para si mesma, abraçando finalmente o brilho que tinha escondido por tanto tempo. Encontrou o seu poder, não o derrubando, mas sim construindo o seu próprio mundo. Um mundo tão brilhante que simplesmente projetou o dele para a sombra. Esta história é para qualquer um que alguma vez se tenha sentido subestimado, ignorado ou deixado para trás. É para os arquitetos, os sonhadores e os construtores que estão a trabalhar silenciosamente na sua própria obra-prima. Se a jornada de Clara da dor ao triunfo te inspirou, por favor, carimba esse botão de gosto. Partilha este vídeo com alguém que precise de ouvir esta mensagem e certifica-te de subscrever para mais histórias de transformação incrível. Diz-me nos comentários qual foi a tua parte favorita da sua escolha final de simplesmente ir embora.